Pronto, começamos aqui a gravação, tá? Nessa semana, estamos então apresentando o tópico sobre processador de texto, tá? Nesse tópico, né, nós vamos ver o processador de texto escolhido, né, que foi o Word, né? Como nós vamos focar na suíte Office, suíte Microsoft Office, nós vamos olhar de forma mais abrangente, de forma mais geral, tá? Os recursos do Word, as principais funções que ele disponibiliza para que a gente use e consiga produzir textos, né, ricos e com vários recursos interessantes, principalmente para o foco, né, mais acadêmico, né, como eu vou explicar ao longo das aulas, né, um foco mais sobre trabalhos acadêmicos, artigos, TCCs, né? Com aquele formato mais específico que a gente tem que ter na hora de produzir esses documentos, né, acadêmicos, né? Pois bem, então o foco que eu vou dar para essa aula de hoje é uma explicação sobre as funções do processador de texto, tá? Então aqui eu foco, né, na manipulação dos arquivos, tá? E aqui eu já remeto um pouco ao assunto que a gente já viu nas aulas anteriores. A gente falou sobre sistemas operacionais, a gente falou sobre arquivos, né? Então, o processador de texto ele trabalha com alguns arquivos específicos, tá? A gente tem que entender qual o tipo do arquivo que o processador de texto consegue trabalhar, tá? Pois bem, outra função que eu trago aqui é como a gente vai formatar uma página. Muito importante a gente ver esse recurso aqui de formatação de página, porque quando a gente vai imprimir, tá, a gente não quer que a impressora ela imprima fora da página, ou seja, aquele texto que a impressora tentou jogar tinta e foi para fora, né? Ou então a gente não quer que a impressora, né, é, se engane ali ao trabalhar com papel, tá? E aí ela não consiga entender qual o tipo de papel que a gente está colocando, né? Normalmente, na maioria das vezes, é o A4, mas a gente pode comprar um papel de carta, um papel no formato de ofício, que é um tamanho diferente, tá? Então, a gente tem que colocar como o Word vai manipular esse arquivo, né, no tamanho adequado para o papel que eu vou mandar para a impressora. Então a formatação da página ela é muito importante para isso, tá? Inclusive quando a gente fala de formatação de página, tem recursos como recuos, imagens, que é para justamente ter um espaçamento ali para a impressora trabalhar, né, imprimindo o documento e para quando, se for o caso, eu precisar encadernar, né, eu tenho aquele espaçamento entre a junção das páginas, né? Se for um encadernamento ali de brochura, ali com aquele espiral, né? Eu tenho que ter um espaçamento ali, tem que ter um espaçamento ali para que o texto não fique dentro, né, dessa parte de encadernação, né? Então a formatação de página é extremamente importante para isso, né? Por isso que a gente tem algumas regras a serem seguidas, né? A gente tem que seguir uma distância específica. Inclusive é por isso que na norma da ABNT existem aquelas distâncias específicas, né? Normalmente é 3, 3, 2, 2, né? Tem as posições, né? 3 na lateral esquerda, 3 em cima, né? 3 centímetros de distância entre a borda do texto e a borda da página, tá? E aí 2 na lateral direita e 2 na parte inferior, né? Que é onde não vai a junção do encadenamento, né? No encaderno nessa área. Então, por isso que a norma ABNT coloca algumas distâncias específicas para todos os trabalhos terem as mesmas distâncias entre o texto e a borda da folha. Então, a gente vai ver, né, essas posições aqui, principalmente relacionadas ao recuo e à margem. Recursos como formatação de texto, formatação de parágrafo e colunas também são extremamente importantes para a gente fazer para que o texto fique organizado, né?
Claro que todo trabalho acadêmico tem que ter uma mesma formatação, a gente tem que compreender como é que eu aplico isso em áreas diferentes do texto, né? Outros recursos interessantes que a gente vai destacar ainda hoje, né? Então, falar sobre cabeçalhos, rodapés e números de páginas, tá? Então, tem alguns recursos muito importantes que eu vou falar hoje, que eu já vi muita gente sofrendo, né, por aplicar isso manualmente, tá? Mas o Word ele vem para resolver isso de forma geral. Tá? Já vi gente colocando o número de página manualmente, né, inserindo o texto lá no cantinho da página. Aí uma página fica numa posição, outra página fica noutra posição, né, porque ela foi manualmente. Mas o Word ele faz esse recurso de forma automática, tá? Outro recurso que eu acabei não listando aqui nesse sumário da apresentação, tá, é justamente como inserir um sumário automático no texto, tá? Isso é um dos tópicos do vídeo muito importantes que eu coloquei lá na gravação para vocês, tá? Que é você inserir aquele sumário, aquela numeração das páginas de forma automática, tá? Muito importante saber isso para que não fique com problemas de formatação, problemas de numeração de página errado, tá? Pois bem, voltando aqui. Então, alguém comentou aqui no chat que tem o Word 2007, né? Aí você pode pensar, professor, é um Word muito antigo, né? Na verdade, né, o Word 2007 foi ali mais ou menos onde a Microsoft ela mudou a versão da interface gráfica, né? Do 2007 para cá, a interface ela se mantém muito parecida, tá? Não teve uma mudança completa da interface gráfica do 2007 até o último que a gente tem, que é o 2021, né? Ou o Office 365, né? Essas versões são as atuais, atuais, né? Da Microsoft. E aí, do 2007 para cá, não tem uma diferença de, de interface gráfica, tá? Dá para usar 2007 tranquilamente, sem sofrer muito para as versões mais novas, tá? Vou até abrir esse site aqui, ó. Coloquei esse link aqui, né? Que é um site que tem um histórico de todas as versões do Word, né? Como é que foi a interface foi atualizada ao longo dos anos, tá? Cadê? Deixa eu abrir. O site aqui em inglês, mas o conteúdo para a gente destacar vai ser só as interfaces, né? Aqui não tem texto para a gente destacar, tá? Então a gente dá para ver que tem um histórico muito longo, né? Word é uma aplicação muito antiga, né? Tem 39 anos, se eu não me engano, que eu estou fazendo as contas. Aqui no site em cima, né? Tem 39, mas ele parou no 2019, né? Nessa conta aqui, tá? Então de 83 para cá, né? Aí já vai 40 anos, né? Então já é um senhor, né? Então desde o Office, né, que nessa época não tinha interface gráfica, né? Era o Office que ele funcionava dentro do DOS, né? Então era um computador que não tinha janela, não tinha mouse, era tudo via teclado, tá? Tudo texto. E o Office, o Word, né, já existia nessa época dessa forma aqui, ó, preto no branco, branco no preto, né? Com o passar do tempo, ele foi atualizando, né? Então ganhou algumas cores, né? Foi usado em outros computadores que não eram da Microsoft, né? Por exemplo, foi usado ali no Mac, tá? E aí justamente inicialmente as parcerias, né, ocorreram entre Microsoft e Apple, né? Justamente porque a Apple não tinha um software ali de edição de texto, né? Um processador de texto, né, tão bom quanto o Word. Então as parcerias da Microsoft foram feitas nessa época inicialmente, né? Então vamos passar aqui algumas imagens. Vocês vão ver aqui sempre antes da década de 90 sempre era assim, né? Sem grandes atrativos gráficos, né?
E aí, quando o Office vai ficar parecido com o que a gente tem hoje, tá? É ali mais ou menos a partir do Windows 95. Então eu vou adiantar aqui algumas fotos que tem, tá? Isso aqui é uma curiosidade para a gente só notar. E mais para frente, vamos descer mais aqui, tá? A gente tem o Office já lançado ali, aqui o 95, já tem um Office aqui com janelas, né? Com aqui o botão de minimizar, restaurar, fechar, né? Uma barra aqui de ferramentas, né? Uma barra de menus aqui não é a barra de ferramentas aberta ainda, aqui é já, né? Então tem a barra de menu, aqui tem a barra de ferramentas aqui embaixo, tá? Então fica muito parecido com as versões, né, de softwares atuais. Então ali a partir do Windows 95 já tinha essa versão. Vamos puxar aqui um pouquinho mais para baixo, né, cadê? Aqui já na época do 97, vou tentar chegar logo no 2007, 2003, muito importante, pois ele foi lançado junto do Windows XP, né, uma das versões mais vendidas, mais populares da Microsoft. E vou descer para a gente chegar aqui no Office 2007. Tá? Então aqui tem algumas imagens do Office 2007. Tá? Ele foi lançado ali após o Windows 7. Tá? Então essa interface aqui ela permanece muito similar aos que a gente tem hoje. Né? Então a partir da versão 2007, a Microsoft ela manteve esse padrão aqui, onde a barra de menu ela foi expandida. Ao invés de ela descer através de uma janela, ela funciona como uma faixa que ocupa horizontalmente toda essa parte superior. Então, sempre quando a gente clica nessas abas, essa faixa aqui ela vai mudando com outras ferramentas. Então, vou descer um pouco mais. A última versão desse site é o 2019, tá? Então, nesse aqui ó, a gente já consegue ver ó, que a interface nesse aqui está retraído. Deixa eu voltar então para o 2016. Nessa interface aqui, a barra de menu continua aqui em cima e ela continua da mesma forma, expandindo as ferramentas que ela possui aqui abaixo dessa faixa. Então, do 2007 até o último, que é o 21, tá? Se mantém essa mesma a forma de acesso aos recursos. Tá? Então, nesses slides que eu faço para vocês, nesses vídeos que eu coloco para vocês, eles podem ficar tranquilos, pois os recursos eles se mantiveram, né, nas mesmas posições. Então, não tem aquele problema que eu cliquei em uma aba, né, em um recurso aí da barra de menu e não achei. Né? Pois justamente a Microsoft ela mantém as mesmas posições para que as pessoas continuem acostumadas e não tenham dificuldade em usar a atualização. Né? A Microsoft ela sempre quer lançar algo com mais recursos, então ela coloca alguns recursos a mais, mas sem mudar, né, aquilo que as pessoas estão acostumadas. Senão, né, o pessoal fica no modo antigo, né, na versão antiga. Né, e a Microsoft ela vai tentando manter os recursos nas mesmas posições e inserir algo novo ao longo dos anos, né, para atrair quem compre o, as novas versões sempre, tá? Hoje em dia, né, como eu vou colocar nos slides também, as versões do Office, elas podem ser, ao invés de serem compradas uma única vez, você pode pagar uma assinatura, assim como a gente paga a assinatura da Netflix, da Amazon Prime, Spotify, esses recursos que a gente usa, né, e vai pagando mensalmente. A Microsoft agora, ela já há alguns anos, ela lançou, ela possui essa versão do Office chamada Office 365, né? Dá essa ideia de 365 dias do ano, né? Você vai usar todos os dias e todo mês você paga uma mensalidade e vai ter sempre a última versão do Office atualizada. Tá? Então tem isso e outras vantagens que a Microsoft ela disponibiliza para os clientes. Né? Então
Sobre as interfaces, tá? Eu queria destacar principalmente isso. Do 2007 para cá, a gente vai conseguir ter os mesmos recursos nas mesmas posições, sem aquela dificuldade de acesso. Tá bem? Então já tira um pouco o receio de você ter uma versão mais antiga, né, para uma atual. Né? O amigo que falou sobre o 2007 está ótimo, dá para usar tranquilamente os mesmos recursos do 2021, por exemplo. Tá? Os básicos, os recursos mais usados, né, de forma, vamos colocar assim, né, acadêmica, eles não mudaram. Né? Às vezes a Microsoft ela coloca algum recurso mais relacionado ao design, às cores, tá? a, algo a mais que às vezes pode mudar para quem for trabalhar com uma produção textual mais elaborada, um folder, um cartaz, tá? Mas para a produção acadêmica não altera tanto nosso uso, tá bem? Pois bem, deixa eu voltar aqui ao nosso slide, tá? Então a gente tem aqui, ficou estranho, tá? Depois eu vou tentar mexer nesse PDF aqui, ficou esse texto estranho. Mas aqui nós temos aqui várias versões e atualmente estamos na 2021 e né, na 365, né, que você vai usar e ela sempre vai ser atualizada, né, constantemente. Então essa aí sempre vai ter alguma mudança ali que a gente vai perceber ao longo do uso. Mas aí essa aí não tem como fixar uma interface nela. Ela sempre vai ser atualizada, assim como os sites são atualizados, né? Essa versão vai ser sempre atualizada ao longo dos anos. Coloquei aqui umas imagens, tá? Então vocês podem ver esse destaque aí do 2007, tá? Isso aqui foi num ano aí, no ano passado retrasado, eu acabei baixando todas as versões aí mais importantes, baixei a 2007, baixei a 2010, né? Dá para ver que não tem tanta diferença, a não ser a cor, esse azulado que remetia um pouco, né, a interface ali do XP. Depois mudou um pouco para o Windows 7, essa transparência. Sempre acompanhou a interface do Windows, né? Depois não teve tantas mudanças, né? Aqui ó, as posições se mantiveram as mesmas, tá? Office 2016, tá? Acabei não colocando uma do 2019, 2020 porque não tinha instalado nessa época do slide. Mas aqui eu estou com 2021 aberto. As posições, como vocês podem ver, ó, aqui na parte de cima, ela se mantém, né? A barra de menu se expandindo nessa faixa, tá? E quando eu vou mudando o menu, a barra vai mudando junto, né? A gente tem aqui essa barra que ela vai sempre sendo dinâmica conforme eu clico nos menus, tá? Então, as funções dessa barra estão praticamente as mesmas, tá? Pois bem, falando sobre os arquivos, né, que o Word consegue abrir, tá? Então, a Microsoft ela mantém os arquivos que eram usados antigamente, né? Por exemplo, no Office 2003, tá? No Office 2003 ele tinha a versão de arquivo chamada .doc. Até hoje a gente chama, né? Ah, mandei um doc para você porque é .doc. O final do arquivo tem a extensão .doc. Né? Como uma das aulas passadas eu expliquei, o Windows ele sabe que é para abrir com Word porque no final tem .doc, né? Então ele sabe que é para abrir com Word porque tem .doc. Então esse é o tipo de arquivo que o Word manipula. Do 2007 para cá, a Microsoft lançou o DocX, né? Que é para ter essa ideia que vinha mais recurso, seria um arquivo com tamanho menor e com mais funções ali para o próprio Word trabalhar. Então, esses são os dois tipos de arquivo específico que o Word manipula, .doc, .docx. Tem outros tipos de arquivo,
tá? Arquivo de template, arquivos TXT, tá? Aqui tem outras extensões, mas para o Word a gente se mantém praticamente usando só esses dois tipos de arquivo. Quando a gente quer abrir, né, determinada pasta dentro do próprio Word, ele já mostra para a gente ali os últimos arquivos trabalhados, tá? Então, sempre que você tiver, né, querendo trabalhar com Word em algum arquivo que você não sabe muito bem onde está salvo, tá? Mas já abriu ele alguma vez, você pode simplesmente vir no seu Word, como está explícito aqui nessa imagem, a primeira aba dessa barra de menu aqui tem o nome arquivo, tá? Quando a gente clica nela, o próprio Word ele mostra ali, ó, o item do menu, tá? Os recentes. Então, se você não sabe onde salvou, mas já abriu, né, o próprio Word lembra para você os últimos arquivos abertos, tá? Então, sempre vai ter uma lista lá de arquivos abertos por você, tá? Se você quiser abrir um procurando por pasta, tem que acessar o ícone de forma específica, tá? Então, clicando lá no ícone para abrir por pasta, você faz essa pesquisa aí, né, de forma manual. Você vai procurando na sua pasta onde você salvou, lembrando aquela perguntinha que eu coloquei lá no fórum, né? Se você se mantém organizado, é bem mais fácil esse momento, né? Você procurar seus arquivos. Separa seus arquivos conforme você trabalha, conforme você está organizado e vai acessando essas pastas uma dentro da outra, tá? Depois dessa disciplina, eu quero que todo mundo se mantenha organizado, crie suas pastas e vá salvando, tá? Lembrando, né? Essas pastas não é só no computador. Hoje em dia, como vai ser o próximo tópico que a gente vai estudar, a gente mantém muito arquivo na nuvem, né? No Google Drive principalmente, que é o tópico da nossa disciplina. Manter os arquivos dentro do Google Drive também em pastas. Nada de deixar separados, tá? Então, depois que você clica no botão para abrir, o Word ele vai abrir a janela de navegação do Windows e mandar você achar de forma manual o seu arquivo, tá? Uma coisa interessante que eu destaquei aqui no slide, né? Quando a gente está dentro do Word e clica para abrir algum arquivo de forma específica, o próprio Word só vai mostrar os arquivos que ele pode abrir. Ele não mostra por padrão todos os seus arquivos, né? Então, se é um arquivo doc, se é um arquivo docx, ele mostra para você, olha, aqui são os que eu posso abrir, não vai mostrar tudo, né? Pois bem, como eu destaquei aqui também no slide, né? Versões antigas trabalhavam com doc, versões novas trabalham com o docx, tá? Pois bem, outro tópico aqui importante, né, para a gente conhecer nessa Professor, sequência. Oi, pode falar, mano. no caso essa extensão docx, o que a pessoa vê se tiver a opção marcada, né? Isso. Teve uma aula que eu passei para vocês que dentro do Windows, tá? Você vai dentro da sua pasta do explorador de arquivos e vai marcar lá a opção exibir extensão, né? Deixa eu replicar aqui rapidinho, tá? Então a gente dentro de qualquer pasta, tá? A gente vai clicar na aba exibir aqui em cima e tem ali exibir extensão, tá? Então tem aqui, ó, aqui em cima tem exibir extensão. Quando eu clico, ele marca esse, por exemplo, é um arquivo .exe, né, executável. Se eu vir aqui para os meus downloads, vocês vão ver aqui, ó, esse aqui que é um do Excel, né, .xls. Então só mostra se tiver isso habilitado. Se não tiver habilitado, eu deixo que o próprio Windows descubra automático, né? Então eu acho extremamente importante para vocês saberem a extensão e não dependerem só do Windows para isso, tá? Pois bem, outro tópico que eu acho importante, além do conhecimento do tipo de arquivo, como abrir o arquivo dentro do Word, é a área de layout de página, tá? Esse layout de página é extremamente importante para que a gente consiga formatar uma página
de acordo com o que eu quero imprimir ou de acordo com um padrão estabelecido. Por exemplo, no congresso, né, por exemplo, na apresentação do TCC, existe um padrão para ser seguido para que o trabalho de todos fiquem iguais, pelo menos no formato, né, não no conteúdo. A aba Layout aqui, ela tem vários recursos para ajustar o layout, né, dimensões, larguras, espaços, tá, da página, tá bom? Então, o nome ali, layout da página, remete a isso. Tá? Alguns recursos importantes que eu destaquei aqui são esses. Quando a gente clica lá em layout de página, a gente tem aqui, ó, margens, né? Então essas margens, elas vão ser o espaçamento entre o conteúdo e a borda. Muito cuidado que as margens, elas funcionam sempre bem para o texto. Às vezes a gente insere uma imagem e a imagem ela pode escapar das margens, porque isso depende da configuração de parágrafo da imagem, tá? Então, as imagens às vezes elas fogem das páginas por causa disso, tá? Porque ela não está no tamanho adequado e ela pode fugir. Mas um texto, uma tabela, ele vai ficar normalmente dentro dessas margens. Para que servem essas margens? Para que no momento de eu imprimir, a impressora com o papel adequado ela imprima nesse espaço. Tá? Se eu colocar, por exemplo, aqui como vocês podem ver, ó, terceiro item aqui tem margem estreita. Até tem um número aqui, bem pequenininho, vou dar até um zoom. Margem estreita. Margem estreita diz aqui, ó, distância 1.27. 1.27 é 1 centímetro e 27 milímetros de distância entre o texto e a borda da folha. Sabe quando você coloca algo para imprimir, né? A impressora ela tá lá imprimindo. Pode ser que a impressora é algo, né, mecânico. Então pode ser que o carro de impressão, o carro que despeja a tinta sobre a folha, ele vá mais um pouco do lado, a folha tenha entrado de forma desalinhada, né, dentro do espaço de alimentação da impressora. E pode ser que imprima fora. E aí você perdeu aquela impressão porque ficou marcando ali um texto para fora da sua página. Então a margem estreita tem que ser colocada com cuidado, tá? O normal é esse aqui, que vem por padrão no Word, tá? E como vocês podem ver, existe aqui em cima, porque foi algo que eu fiz manualmente, tá? E dá para fazer manualmente clicando nessa última opção aqui, margem personalizada. Isso é uma das atividades que eu passei lá nos vídeos práticos, tá? Então, uma margem personalizada, você define qual a distância. Tá? Por exemplo, na regra da BNT tem lá 3 centímetros de distância entre a borda do texto e a borda da página, 3 centímetros de distância entre a borda do texto e o lado esquerdo, né? Justamente para facilitar a encadernação. Na parte inferior, parte de baixo da folha e direita, né, onde a gente passa a página, são 2 centímetros. Não precisa estar uma distância muito grande para esse outro lado. Tá? Então, muito importante a gente saber manipular essa margem. Né? Vai lá na parte no menu de layout, seleciona a margem e muda. Tá? Se você nunca fez isso, o Word ele não vai ter essa distância 3322 aqui que está no slide. Você tem que fazer isso de forma personalizada. Tá? Então, coloquei algumas imagens aqui, ó. Imagem aqui, numa margem. Aqui é a margem estreita, não. Aqui é o texto que eu não mudei, né? Vocês podem ver aqui dentro do texto, eu coloquei o background do parágrafo preto. Então, dá para perceber de forma clara que existe uma distância entre o texto e as bordas, né? A régua que fica lá em cima, ela tem lá, ó, 3, 2, 1, 0. Então, são 3 centímetros para a esquerda. Tá? Opa. E aqui do lado também. Tá? Cadê? Aqui, acho que está 2,5, né? Dá para ver que está 2,5. Aqui, ó. O 2 ali não chega no 3, né? Está 2,5. Meio ali, 2. 1, 0. Então, tá 2,5 para cima. Então, a régua dá para a gente ver essas distâncias. Isso aqui seria a margem normal,
embora o texto aqui que eu acabei colocando margem estreita, aqui seria a margem normal. Eu vou descer no próximo slide, a gente tem a margem estreita. Tá? Quando a gente clica lá no layout de página e seleciona outra margem, dá para ver que o tamanho aqui mudou. Não dá para ver com exatidão, né? Porque essa regra não tem esse objetivo. Tá? Mas dá para ver que as distâncias mudaram. Tá? Ah, professor, então eu nunca vou usar a margem estreita, né? Essa margem mais apertada? Bom, depende do caso. Por exemplo, quando eu vou imprimir prova para os alunos, eu quero colocar o máximo de conteúdo numa folha só. Né? Aquilo ali não vai ser encadernado. Aquilo vai ser uma folha para a turma toda. Não adianta, por exemplo, eu colocar 2 páginas se o aluno não vai escrever muito na segunda página. Né? Então eu limito ali o espaço. Então o aluno ele vai escrever num rascunho separado, vai escrever só uma prova só de marcar, por exemplo, né? Dentro de uma página só, uma folha só, eu termino o conteúdo que eu planejei cobrar. Né? Então, algumas vezes sim a gente usa a margem menor. Tá? Eu acabei explicando aqui no próximo slide, né? Trabalho acadêmico, a gente tem essas definições de tamanho. Quando a gente tem o papel A4, a gente também tem essas margens estabelecidas. Muito importante a gente estabelecer o tipo do papel também, né? Porque quando a gente trabalha aqui, a gente tem aqui o tamanho, né? Normalmente é A4. Às vezes em escola, né? O pessoal lá comprou de forma enganada o ofício. O ofício é maior. E aí você, antes de imprimir, você tem que ver o tamanho. Tá? Então, antes de imprimir, você vai mudar o tamanho no Word para que ele seja compatível com o tamanho na impressora. Tá? Como vocês podem ver, ó, na parte de layout de página, a gente tem aqui a ferramenta para mudar o tamanho que vai ser visto aqui dentro. Tá? De cabeça eu não lembro o tamanho do ofício, mas ele é um pouquinho maior do que o A4. Tá? Isso aí pode impactar justamente na impressão. Tá? Outro recurso também extremamente importante para ser usado e muitas vezes esquecido é o recurso de definir estilos. Né? O que é um estilo? Estilo ali é o tamanho da fonte, a cor da fonte, tá? E o tipo de fonte. Né? Ou seja, se ela é Times, se ela é Arial, se ela é sans serif, se ela é serif. Né? Tem vários nomes de fontes, vocês sabem disso. Então, cada estilo eu marco uma formatação específica, colocando o tipo da fonte, tamanho, cor, né, espaçamento. Eu posso definir várias configurações e ao invés de aplicar isso manualmente em várias posições do meu texto, eu vou ter um estilo que é fixo. Né? Normalmente em trabalhos acadêmicos a gente tem aquele texto mais formal, né? Então aquele estilo já pré-configurado eu deixo salvo no meu Office, né? No meu Word. E aí eu seleciono o texto, clico lá no estilo, está pronto. Não preciso ficar alterando cada item da formatação de forma específica. Também destaquei uma videoaula só para falar sobre estilos. O estilo, além de ser prático para formatar um texto, ele é útil para a gente gerar o sumário. Né? Já vi muito aluno sofrendo para colocar os capítulos, né, lá no sumário e a página que aquele capítulo está. Né? Então, capítulo 1 está na página 3, 5, sei lá. Capítulo 2 está na página 30. Né? Aí na hora que é dito o texto, aí lá vai ter que, depois de mexer no texto, volta no sumário e mexe na numeração da página. Olha o trabalho que isso dá, né? Principalmente se você der um Enter, aí pula muitas linhas ali, e aí pode ser que pule mais para outra posição. Então, o estilo ele serve para que o Word ele saiba onde está determinado título e possa gerar, se você quiser, o sumário automático. Tá? Então, tem uma videoaula só para trabalhar com estilo e sumário lá nas videoaulas. Tá? Como vocês podem ver aqui, ó, no estilo você pode ter vários estilos. Dentro dele você pode configurar da forma como você quiser. É só selecionar um texto e clicar no estilo para fazer essa alteração. Tá? Então, selecionou um texto,
clica no estilo, ele fica naquela formatação. Automaticamente, né? O Word já sabe os estilos para os títulos 1 e depois gera um sumário só para o título 1, tá? Se eu quiser mudar o sumário de forma, se eu quiser mudar o sumário, né? Se eu quiser mudar o texto, né, que vai ser apresentado dentro de cada estilo, eu clico com o botão direito em cima do estilo, clico em modificar. Essa outra janela que vai ser aberta aqui vai permitir modificar o estilo. Então, todo o texto que foi marcado daquele formato vai ser alterado automático. Eu não preciso ir página por página. Quem já trabalhou produzindo relatórios grandes, produzindo TCC, né, sabe como é difícil deixar o documento sempre formatado de forma organizada. Se você mantiver os estilos no formato que você deseja e aplicar o estilo, vai ficar bem mais fácil. Tá? Então, muito importante vocês verem a videoaula sobre estilos. Pois bem, como eu já adiantei, né? Quando a gente quer inserir o sumário, a gente tem lá na guia de referências, tá? A gente vai ter uma opção de sumário, né? E aí a página que ele tiver vai inserir um sumário e o título, os textos que foram marcados como título 1 vão ser gerados automaticamente aqui no sumário e lá no canto direito a página exata. Isso é extremamente importante, relevante para a gente, né? Produção de textual que existe no curso de letras é enorme. Para vocês atualizarem o sumário de forma automática, facilita muito a vida, né? Então, marcou os estilos, tá? Quando você digita mais o texto, produz mais texto, você clica no botão para atualizar, ele sabe em que página aquele título ficou e atualiza de forma automática para você. Tá? Então, esse daqui é um dos recursos mais importantes para vocês aprenderem a usar. Estilo e sumário andam juntos, facilitam muito o trabalho com o Word. Tá? Pois bem, outras coisas que eu acabei apresentando aqui nesse slide um pouco mais superficial foi sobre parágrafos. Tá? Então, a parte de parágrafo é uma parte muito tranquila de lidar, né? Pois a gente define o espaçamento entre as linhas, tá? E espaçamento para os próximos parágrafos. Então, muito bom a gente trabalhar isso aí para deixar o texto organizado. O próprio estilo permite que a gente edite também os parágrafos, tá? De forma manual, a gente pode ver essa setinha aqui, tá? Que existe aqui dentro da guia da página inicial, tá? Acabou cortando aqui, mas eu estou na guia da página inicial, tá? E na guia da página inicial tem as seções, né? Por exemplo, tem a seção só para marcar parágrafos, marcar pontuação, numeração, né? Alinhamento. Se eu quiser configurar de forma mais específica esse parágrafo, eu vou ter esse botão aqui. Normalmente a gente chama esse botãozinho que tem para a gente ver mais coisas de alça. É uma alça que tem ali no cantinho. Então, eu clico nesse botão. Então, além dessas funções aqui, ó, quantos recursos tem aqui para a gente clicar? Vamos contar rapidamente aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 botões nesse grupo, né? Quando eu clico aqui, ele mostra essas 14 funções que tem e mais. Né, coisas que não cabiam aqui na interface gráfica, pois são pouco usadas. Ele acaba mostrando em uma janela separada vários recursos que a gente pode mexer. Tá? Então, quando a gente clica nessa alça e todo o grupo dentro do menu vai ter essa alça, a gente consegue ver essas configurações de uma forma expandida e mais detalhada. Tá? Outro recurso muito importante, né, principalmente para a gente professor, né, a gente tem o texto ali que eu posso dividir em colunas, né, até para ocupar menos espaço, se for o caso. Tá? Então, lá na guia Layout,
novamente, né? Voltei para a guia layout nesse próximo tópico, né? Coloquei aqui um texto dividido em colunas, tá? Tem várias formas de se trabalhar com colunas no Office. Já vi muita gente fazendo até com... Coloca uma tabela, coloca um texto em um lado da tabela, outro texto em outro lado da tabela, né? Isso aí vai dar criatividade, mas a forma organizada que o Word deixa para a gente é essa. Você escreve todo o seu texto de forma corrida. E as partes que você quer dividir em colunas, você seleciona e acessa o recurso para dividir em colunas. Então o texto vai ficar lá dividido. Tá? Então, isso é uma configuração específica para o parágrafo selecionado. Tá? Esse tipo de configuração aqui ele vai ser aplicado nessa área. O que é muito interessante é que o parágrafo anterior ele vai manter de forma corrida um parágrafo entre duas colunas e outro parágrafo corrido. Tá? Você pode fazer isso também. Ou então você aplica, né, para uma página toda, já seleciona duas colunas e vai de um lado e de outro só colunas, né, para toda a página ficar dessa forma. Tá? Então, após clicar aqui, ele foi dividido dessa forma. Tá? Talvez vocês podem estar até achando esquisito, né? Talvez um ou outro possa conhecer, mas para explicar o conteúdo de edição de texto, eu acabei colocando esse gerador automático, né, de Lorem Ipsum aqui, que é um texto aleatório que ele é colocado só para explicar as funções, né? Algumas pessoas podem estar vendo esses nomes malucos aqui. Isso aqui não é texto, não é nenhum idioma, né, búlgaro ou algo assim. Isso aqui é um texto aleatório colocado aqui para preencher e eu poder aplicar as funções com o Word, tá bem? Bom, já chegando aqui por fim, né? Falo aqui ainda dos cabeçalhos e rodapés, né? Por exemplo, que eu quero colocar algum conteúdo que vai ser repetido em todos os lugares, né, de um texto grande, né, de uma apostila, de um relatório, né, de um TCC. Então, algo que vai se repetir, por exemplo, pode ser a própria numeração. A própria numeração é adicionada como um número ou no cabeçalho ou no rodapé. Isso aí é possível escolher. Tá? Agora, se eu quero colocar uma imagem, se eu quero colocar ali a logo da minha instituição, e eu quero que isso apareça em todas as páginas, aí eu tenho que ativar a opção lá de inserir cabeçalho ou então de inserir rodapé para que aquele conteúdo seja repetido de forma automática, sem que eu precise inserir manualmente, né? Então o cabeçalho e rodapé ele vai ter lá na guia inserir, tá? E eu vou poder colocar lá na opção onde é que eu quero, né, normalmente ter esse recurso de repetição, né? O cabeçalho, uma seção, rodapé, outra seção. Tá? Inclusive, interessante é que quando a gente escolhe cabeçalho, vocês podem até notar, ele mostra aqui, ó, ele coloca um cabeçalho simples, um cabeçalho em colunas. Isso aqui, o que é que o Word faz? Ele adiciona um simples e depois ele aciona o recurso de colunas, né, para você de forma automática. Né? Se você quiser, você pode fazer isso também. Você aciona um, um cabeçalho simples e seleciona lá na guia, né, na página inicial, a página de layout, né, colunas, e seleciona duas colunas, por exemplo, se você quiser dividir em duas, né? Aí você pode mexer da mesma forma como o cabeçalho, né, tá ali, você pode mexer nele como se fosse um parágrafo comum, adicionando texto, adicionando tabela, adicionando imagem, fica a seu critério. Normalmente o próprio Word ele coloca esses recursos como sugestões para você configurar, tá? Também tem uma videoaula, desculpe, também tem uma videoaula falando sobre cabeçalhos e rodapés para vocês seguirem, tá bem? Bom, hoje eu vou finalizar a aula, né, mas eu vou deixar aqui nesse último tópico, né, esse assunto aqui falando sobre quebra de página, tá? E quebra de seção. Dois nomes importantes, né, parecem iguais, mas são aplicados para contextos diferentes.
Sabe quando você está inserindo um texto e quer começar o próximo na próxima página? Né? Você fez a introdução, né? Fez um relatório, quer pular para a próxima página, mas não chegou no fim. Muita gente começa a apertar Enter. E aí, Enter, Enter, Enter de forma manual. E aí chegou na próxima página, digita de novo. Tá? Não faça isso. Tá? Por quê? Porque se você voltar na introdução e inserir mais coisas, toda essa sequência de Enter que foi digitada vai empurrar as próximas linhas para baixo. Não é isso que você quer. Você não quer apertar Enter, depois voltar e apagar os Enter que você apertou. Olha só o trabalho que você tem, né? O que é que você vai fazer? Existe um recurso chamado quebra de página. A partir do momento que você para no parágrafo, você aciona o quebra de página, ele pula para o início da próxima página, automático. Se você voltar e inserir mais, a próxima página ela se mantém na primeira linha. Tá? Então a quebra de página é muito importante você usar para evitar esse retrabalho. Apertar Enter e depois voltar entre páginas. Tem outro recurso, né, que está na mesma seção, né, na mesma área, né, da quebra. Tem a quebra de página nesse recurso aqui. Tá? E tem a quebra de seção. Dá para ver aqui, ó, tem quebra de página e quebra de seção. Qual a diferença dos dois? Quando eu tenho uma quebra de página, eu mantenho a formatação na minha página. Ou seja, se eu tenho uma margem, né, ou se eu tenho uma orientação, né, vertical da página, ela mantém na próxima página. Se eu quebro uma seção, a próxima seção eu posso mudar a margem, posso deixar uma margem mais fina, mais larga, posso mudar a orientação, ou seja, eu posso ter um documento que ele tem páginas verticais e tem páginas, né? Ver como é que eu faço aqui na câmera. Ele tem páginas horizontais, tá? Então a quebra de seção serve para que você mude toda a configuração em páginas diferentes do seu documento, tá? Inclusive já estudei com no meu tempo de aluno, né? O pessoal de informática nem sabia dessa quebra de seção, né? Aí tinha aluno que ele fez todo o TCC dele, né? Capítulo 1 fez em um arquivo, capítulo 2 fez em outro arquivo, capítulo 3 fez em outro arquivo. Um trabalho desgramado para ele deixar as mesmas formatações e ainda gerar o sumário depois, né? Isso por quê? Por que ele fez isso? Porque ele queria algumas páginas, né, no formato horizontal para colocar um gráfico, né, e tabelas, e outras páginas no vertical, e ele não sabia do recurso de quebra de seção. Tá? Muito importante esse recurso para a gente conhecer também. Aqui, pessoal, nessa sequência de slides que eu coloquei, vocês podem notar, não dá para destacar todos os recursos do Word. O que é que eu fiz para vocês? Separei os principais, né? Os que são muito usados aqui de forma acadêmica para a gente criar esses textos. Tá? Então, acabei aqui colocando por último as tabelas. Tá? Então, as tabelas elas são inseridas lá na guia Inserir, né? E você escolhe quantas células da sua tabela vai ser colocado. Tá? Então, isso aqui é um recurso bem simples para ser feito. É o último tópico que eu coloquei aqui. Vocês podem ver, tem vários outros recursos que eu acabei não falando. Tá? Alguns desses eu trato lá nas videoaulas. Tá? Então, deixo aqui, faço esse chamamento para, após essa aula, ao longo do final de semana, né? Vocês vão lá nas videoaulas e sigam a sequência de slides para ir fazendo também de forma prática. Tá bem? Pois bem, então, nessa aula eu fiz essa introdução de uma forma mais ampla do Word, tá? E aí desejo agora que vocês façam a prática de vocês, tá? Vocês têm que agora seguir e fazer isso, né? Usar esses recursos aplicando, né, cada recurso desse num texto. Pode ser um texto que você já tenha, você pode gerar um texto automático como esse que eu tinha, né?
sabe esses nomezinhos que acabam aparecendo, né? Lorem ipsum, tá? É justamente o nome desse texto automático, né? Se você quiser pegar só um texto e jogar ele de forma aleatória, procure lorem ipsum no Google, você vai ter um texto pronto para você trabalhar formatações dentro do Word, tá bem? Pois bem, né? Uma aulazinha aí de informática nesse finalzinho de sexta-feira, tá? Hoje encerro esse assunto e deixo as videoaulas para vocês, tá bem? Então é isso, tá, pessoal? Alguma dúvida? Ainda estão comigo? Então é isso, né? Valeu, professor. Boa noite. Nessa aula. Boa noite, professor. Valeu, meu Sem povo. dúvidas. Boa noite. Boa noite, bom final de semana para todo mundo, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Valeu, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite aí,